Olá, pessoal, bom dia a todos. Depois da rica fala da Zuleide, estou aqui agora para falar um pouquinho para vocês, sobre essa articulação do Programa Saúde na Escola, no Estado e municípios, e os DISEIs, são os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, na adesão e acompanhamento dessas ações nesse programa em escolas indígenas. Nós recebemos a nota técnica número 503 de 2018. Infelizmente, a gente teve conhecimento dessa nota técnica já no final de janeiro, E aí, por isso, eu trouxe aqui para vocês um resumo dessa nota técnica para conversar com vocês. Vou passar aqui. A adesão do PSE nas escolas indígenas. No Brasil, apresenta 305 povos indígenas falantes de cerca de 270 línguas distintas. Isso a nível Brasil. Nós estamos aqui no estado com maior população indígena, pessoal? Vocês sabem disso. Então, nós temos, sim, diversos povos indígenas e bastante línguas distintas, no nosso estado. Então, essa adesão é muito importante. Existem escolas indígenas, Então, o processo seria de pactuação de compromissos, e a serem firmados entre escolas, secretarias municipais de saúde e educação, com os ministérios da saúde e da educação. Então, para realizar a adesão, os gestores municipais de saúde e educação devem planejar, juntos, em quais escolas as ações que deverão ser realizadas, E quando envolver escolas indígenas em áreas assistidas pelo subsistema de saúde indígenas, que é o SAS e SUS, que são os distritos, O planejamento deve envolver os distritos, a região, necessariamente definir as escolas prioritárias. No caso das escolas prioritárias, as escolas indígenas são todas prioritárias, porque todas estão localizadas aqui na área rural. A adesão do PSE nas escolas indígenas, todas as escolas indígenas são prioritárias, porque todas as escolas estão localizadas normalmente em áreas rurais. Então, como é um critério, das escolas prioritárias, como as creches, as escolas em área rural, como as escolas indígenas, as escolas com alunos com medidas socioeducativas e as escolas que tenham pelo menos 50% dos alunos matriculados pertencentes a famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, que até a Zuleide já tinha falado sobre isso. Ainda falando sobre a portaria, 1055 de 2017, que define no parágrafo único do artigo 5º que todas as equipes de saúde e de atenção básica poderão ser vinculadas ao PSE. Então, quer dizer que as equipes também multidisciplinares de saúde indígena podem, sim, também ser uma equipe vinculada ao PSE. Poderão ser vinculadas ao PSE. Uma vez que realizam também essas ações de atenção básica nos territórios e terras indígenas sob gestão federal. Vários DISEIs, eu sei que eles atuam já nas escolas indígenas, As equipes multidisciplinares, os polos básicos que estão bem próximos às escolas, já fazem esse trabalho, Só não registra como as atividades vinculadas ao PSE. Então, agora veio nessa nota técnica para fortalecer essas atividades junto às equipes, inclusive aderindo também às equipes multidisciplinares de saúde indígena. Então, sendo assim, o gestor municipal que realizar a adesão de escolas indígenas no PSE poderá registrar tanto as equipes de saúde e atenção básica, de gestão municipal, quanto também as equipes multidisciplinares, que estão sob gestão federal dos DISEIs que atuam no território dessas escolas. As equipes multidisciplinares e o DISEI, com atuação no PSE, deverão repassar para os municípios as informações contidas nas fichas de atividades coletivas do ESUS. A Zuleide falou aqui sobre as atividades coletivas, Por exemplo, a aplicação de flu é uma atividade coletiva que pode ser feita preenchida nessa ficha de atividade coletiva no ESUS. Por exemplo, a escovação supervisionada também é uma ação que poderá ser utilizada essa ficha, E cadastrada lá e inserida no sistema de informação. O sistema no qual devem ser informadas as ações do PSE, então vinculadas ao CNES, na qual a equipe multidisciplinar está cadastrada. Aqui, gente, nós temos que ter esse cuidado, porque o CNES deverá estar ativo, cadastrado essas equipes, tanto as equipes de atenção básica do município, quanto as equipes multidisciplinares de saúde indígenas, têm que estar ativas no CNES.
Falando sobre a alimentação dos sistemas de informações, que é muito importante, né? Existe sempre esse receio dos distritos com relação às mais uma ficha a mais papel para se preencher e tal, e fica essa briga, né? Realmente é uma ficha a mais para se preencher, mas a atividade das equipes multidisciplinares de saúde indígena que já atuam nas escolas, né, deverão preencher as atividades direitinho e repassar essas informações para o município, o município que é de competência do município alimentar essas fichas no sistema de informações, né? Então vamos ler aqui: as equipes multidisciplinares de DID-6, com atuação no PSE, deverão repassar para os municípios as informações contidas na ficha de atividade coletiva do ESUS-AB, sistema no qual devem ser informadas as ações do PSE, vinculadas ao CENES, da qual essa equipe multidisciplinar de saúde indígena está cadastrada, conforme disposto em portaria, tá, pessoal? Tem isso em portaria. Dessa forma, é fundamental que haja o quê? Uma estreita articulação, né, gente, entre os DID-6 e entre os gestores municipais, bem como que seja realizado o repasse das informações realizadas pelas equipes multidisciplinares de saúde indígena dos DID-6, no âmbito, então, do programa Saúde na Escola, para os gestores municipais realizar a alimentação do CISAB. Isso é muito importante. Tem que ser feito, assim, esse estreitamento de laços com o PSE, né, os DID-6. Na gravação que nós fizemos anterior, nós tivemos presentes alguns DID-6, alguns polos base. Isso é muito importante. Então, eu agora, como estou na coordenação da saúde indígena, eu tenho falado muito para os DID-6 esse estreitamento de laços com os municípios, né? Porque todas as atividades, todas as notificações, tudo é repassado para o município, porque o indígena também é munícipe, né? Então, a gente tem que pensar que é muito importante esse repasse da informação. E o sistema de informação da saúde indígena, que é o CIASE, eles têm um sistema próprio, né? Não vai alimentar atividades do PSE nesse sistema próprio. Por isso, a equipe multidisciplinar tem que fazer o repasse das informações para o município. Vamos lá, temos 7 DID-6 no Amazonas, certo? Por exemplo, o DID-6 em Manaus tem 16 municípios de abrangência, né? Eles têm 34 equipes multidisciplinares de saúde indígena. Então, os municípios têm que estar bem próximo ao polo base ali daquele município, né, de abrangência desse DID-6, para estar junto fazendo essa adesão. O DID-6 Alto Rio Solimões, por exemplo, tem 7 municípios de abrangência e tem 24 equipes multidisciplinares de saúde indígena. Eles têm lá 13 polo bases. O DID-6 Parintins tem 5 municípios de abrangência e 24 equipes multidisciplinares. O DID-6 Médio Rio Solimões tem 14 municípios que abrange e 34 equipes multidisciplinares de saúde indígena. O DID-6 Alto Rio Negro tem 3 municípios de abrangência e tem 47 equipes multidisciplinares por conta da sua área geográfica, né, ser muito extensa. O DID-6 Médio Rio Purus tem também 3 municípios de abrangência e tem 26 equipes multidisciplinares. E finalizando aqui o 7º DID-6, que é o Vale do Javari, tem um só município de abrangência, mas tem 32 equipes multidisciplinares de saúde indígena. Então, nós temos bastante equipes que podem ser cadastradas. Aquela equipe que está mais próxima da escola indígena, que pode ser cadastrada para estar realizando atividades dentro da escola, no programa Saúde na Escola. É muito importante isso. Então, para concluir, entendendo que as escolas rurais incluem as escolas indígenas, que essas fazem parte como escolas prioritárias na pactuação a ser realizada, tá, gente? Então, com isso, orienta-se a articulação entre os representantes dos grupos de trabalho intersetoriais do GTI, do Programa de Saúde da Escola e dos representantes dos DID-6, tanto na adesão quanto no custeio, no acompanhamento das ações do programa. Sim, falando sobre o custeio, né? O repasse é feito fundo a fundo, certo? Só que o repasse, quando é feito fundo a fundo, deixa eu só ler um pouquinho aqui na nota técnica. Dessa forma,
Os gestores municipais devem necessariamente contribuir com o custeio parcial ou total das atividades do PSE que forem realizadas nas escolas indígenas. Então é o seguinte, o repasse não é feito via Fundo Nacional para os DICEIs diretamente, então é feito via Fundo Nacional de Saúde para Fundo Municipal de Saúde. E aí a forma de custeio, o município deve contribuir parcialmente ou integralmente com as atividades do PSE quando serem realizadas nas escolas indígenas. Então, pessoal, é muito importante que vocês tenham esse conhecimento, que o município tem que auxiliar, contribuir, custear as atividades das equipes multidisciplinares de saúde indígena, as atividades serem realizadas nas escolas indígenas. Ok? Então, é isso. Gostaria de concluir. Não sei se a Zuleide tem que falar alguma coisa. Vou passar para a Zuleide para concluir aqui a apresentação. Muito obrigada. Qualquer dúvida, temos aqui os contatos. Vou deixar aqui no slide os contatos, tá? Ok. Obrigada. Tá. Com relação ao incentivo financeiro, né? Ele é chamado de incentivo por quê? Essas ações de atenção básica, os municípios, as equipes municipais, as equipes do DICEI, elas já realizam. Então, vamos supor, tem município que recebe R$3.000, R$8.000. Na realidade, quando o GTI, que é quem decide como gastar os recursos financeiros, né, se reunir com a presença de vocês, não vai ser passado recurso, ele não vai ser fatiado, não tem como. Fica 500 com a CEMED, 500 com a SEDUC, 1.000 com a Censa e 1.000 com o DICEI, não tem como. Ele vai ser usado, por exemplo, decidiram fazer uma formação. Essa formação vai ter uma cota para os profissionais das equipes de saúde indígena. Aí serão convidados. Tá? Não tem assim, por exemplo, custear todas as ações. Algumas vocês já realizam. Já só vão passar as fichas para o município. Que quem vai passar para o sistema é o município. Que quem toma conta do ESUS é o município. Esse recurso, ele deve ser... É o GTI que diz como esse recurso deve ser gasto. Né? E... pode ser na compra do material de apoio, por exemplo, eu dei a sugestão das escalas de Snellen, podem se ver para CD-ROM, para se colocar material, né, vídeos que vocês possam trabalhar, porque aí, às vezes, no interior, né, tem luz elétrica, no interior do interior pode-se usar o telão para se trabalhar com a comunidade ali. Então, esse recurso, ele não tem como ser fatiado. Ele é um incentivo, tá? Incentivo é algo só que vai te ajudar, te auxiliar ali, não vai dar cobertura de 100%. E o grupo de trabalho intersetorial é que decide como gasta, tá, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. A Priscila vai continuar conversando, que agora que está coordenando, né? Vai conversar efetivamente com vocês. Por favor, quando vocês receberem os convites para fazerem parte do GTI, os coordenadores do DICEI indiquem as pessoas, né? E que vão ter reuniões efetivas, né? E que nós precisamos realmente encurtar esses laços, tá? Muito obrigada pela presença. Muito obrigada, pessoal.